Olá, católico! Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Estamos aqui para mais um instante diário, o nosso retiro quaresmal. Aquele tempo do dia em que a gente para poder ouvir as considerações sobre as verdades eternas, ditadas por ninguém menos que Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro Preparação para a Morte. Estamos fazendo esse exercício piedoso de refletir sobre as verdades eternas, os temas pouco politicamente corretos, né, dos nossos dias, que são a morte, o inferno, o purgatório e o céu. Ou seja, a nossa vida neste mundo tendo em vista o destino eterno, que é a proposta aqui desse nosso canal. Nós já estamos, então, fazendo esse exercício desde o início da quaresma, lá na quarta-feira de cinzas, quando apresentamos a introdução deste livro, né, e esse propósito de fazermos uma meditação diária de segunda até sábado, né, porque no domingo é dia de Santa Missa. E hoje, sábado da quarta semana da quaresma, nós estamos na consideração 27ª. Hoje Santo Afonso vai nos falar a respeito da eternidade do inferno. Ontem ele falou das penas, as penas dos sentidos, onde aqueles sentidos que mais nos levaram a pecar nesta vida são aqueles que mais sofrerão, por meio dos quais a alma e o corpo mais sofrerão no inferno, e também a pena do dano, que é a essência do inferno, que é justamente nunca mais ter acesso a Deus, né? Hoje ele vai falar do que vai melhorar essa percepção do que a gente tem por eternidade. Falar, eternidade, né? Às vezes é uma daquela, como diz uma professora de português que eu gosto muito, professora Lara Brenner. Se você não conhece, acompanha lá o canal dela. Falo para todo mundo que as aulas dela mudaram a minha vida, eu acredito que vai fazer bem para você também. Ela diz que tem certas palavras nos nossos dias que se tornaram vazias de sentido pela maneira como são usadas. Então é necessário recuperar o sentido original dessas palavras, né? Eternidade talvez seja uma dessas palavras que a gente confunde hoje em dia muito como algo que dura muito, ou eterno enquanto dure, né? Como dizia lá Vinícius de Moraes, todo mundo acha bonito, mas ninguém para pensar que eterno não é quanto dura. Eterno é eterno. Ou é eterno ou é enquanto dura, né? E hoje então Santo Afonso vai nos ajudar a recuperar o sentido do que significa eternidade e especificamente a eternidade longe de Deus para sempre, que é a eternidade lá no inferno, né? Vamos lá então, iniciando esse nosso instante de retiro diário. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vinda. Aqui nós nos encontramos como católicos para aprendermos a vivermos melhor como católicos nessa vida, tendo em vista a nossa eternidade com Deus no céu. Tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Consideração 27ª. Da eternidade do inferno. E estes irão para o suplício eterno. Ponto primeiro. Se o inferno não fosse eterno, não seria inferno. A pena que dura pouco não é grande pena. Se a um doente se rompe um abscesso ou queima uma ferida, não deixará de sentir dor vivíssima. Como, porém, essa dor passa em breve, não se pode considerá-la como tormento grave. Seria, porém, grande suplício se a intervenção cirúrgica perdurasse semanas ou meses. Quando a dor é intensa, ainda que seja breve, torna-se insuportável. E não apenas as dores, até os prazeres e as diversões, prolongando-se em demasia, um teatro, um concerto, continuando sem interrupção durante muitas horas, causaria tédio insofrível. Talvez hoje em dia Santo Afonso incluísse nessa lista podcasts, né? Mas foi só um parênteses. E se durassem um mês, um ano, que será, pois, no inferno, onde não é música, nem teatro que sempre se ouve, nem leve dor que se padece, nem ligeira ferida ou superficial queimadura de ferro candente que atormenta, nem um podcast?
mas o conjunto de todos os males, de todas as dores, não em tempo limitado, mas por toda a eternidade. Que será, pois, no inferno, que é por toda a eternidade? Esta eternidade é de fé, não é simples opinião, mas sim verdade revelada por Deus em muitos lugares da Sagrada Escritura. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E irão estes ao suplício eterno. Pagarão a pena de eterna perdição. Todos serão assolados pelo fogo. Assim como o sal conserva o alimento, o fogo do inferno não só atormenta os condenados, mas ao mesmo tempo tem a propriedade do sal, conservando-lhes a vida. Olha que interessante. Ali o fogo consome de tal modo que conserva sempre, disse São Bernardo. Insensato seria aquele que, para desfrutar um dia de divertimentos, quisesse condenar-se a uma prisão de 20 ou 30 anos num calabouço. Se o inferno durasse não 100 anos, mas apenas 2 ou 3, já seria loucura incompreensível que por um instante de prazer nos condenássemos a esses 2 ou 3 anos de tormento gravíssimo. Mas não se trata de 30, nem de 100, nem de 1000, nem de 100.000 anos. Trata-se de sofrer para sempre, penas terríveis, dores sem fim, males incalculáveis sem alívio algum. Portanto, os santos gemiam e tremiam com razão enquanto subsistia, com a vida neste mundo, o perigo de se condenarem. O bem-aventurado Isaías, posto que passasse os dias no deserto entre jejuns e penitências, exclamava: Infeliz de mim, que ainda não estou livre das chamas infernais. Vamos rezar juntos. Se me tivesses lançado no inferno, meu Deus, como tantas vezes mereci, e depois me tirasseis de lá em virtude da vossa grande misericórdia, quanto vos seria agradecido e que vida santa procuraria eu levar. E agora que com clemência ainda maior me tendes preservado da condenação eterna, que direi, Senhor? Tornarei a vos ofender e provocar a vossa ira a fim de que me condeneis àquele cárcere de réprobos, onde tantos ardem por culpas menores que as minhas? Ah, meu Redentor, é o que fiz na vida passada. Em vez de empregar o tempo que me destes para chorar meus pecados, abusei dele para vos ofender. Agradeço a vossa infinita bondade o ter me aturado tanto tempo. Se não fosse infinita, como houvera tolerado meus delitos? Agradecido por me ter desesperado com tanta paciência até agora, agradecido pela luz com que me iluminais, a fim de que reconheça a minha demência e o mal que cometi, ofendendo-vos com meus pecados. Detesto-os, meu Jesus, e de todo o coração me arrependo. Perdoai-me pela vossa sagrada paixão e morte. Assisti-me com vossa graça para que jamais torne a ofender-vos. Devo temer com razão que, em caso de cometer novo pecado mortal, me abandonareis. Senhor, ponde diante de meus olhos esse temor justo, sempre que o demônio me provocar a ofender-vos. Amo-vos, meu Deus, e não quero perder-vos. Ajudai-me com vossa divina graça. Auxiliai-me também, Virgem Santíssima. Fazei que sempre me valha de vós nas minhas tentações, a fim de que nunca mais perca o meu Deus. Ó Maria, vós sois a minha esperança. Ponto 2º. Aquele que entrar uma vez no inferno, jamais sairá de lá. A este pensamento o rei Davi exclamava trêmulo: Não me trague o abismo, nem o poço feche sobre mim a sua boca. Apenas um réprobo cai naquele poço de tormentos, fecha-se sobre ele a entrada para nunca mais se abrir. No inferno, só há porta para entrar e não para sair, disse Eusébio Emizeno. E explicando as palavras do salmista, ele escreve: O poço não fecha a sua boca, porque se fechará
em cima e se abrirá embaixo para devorar os réprobos. Enquanto vivo, o pecador pode ter alguma esperança, mas se a morte o surpreender em pecado, perderá toda a esperança. Se os condenados pudessem ao menos embalar-se em alguma enganosa ilusão que aliviasse o seu desespero horrível, o pobre enfermo, ferido e prostrado em seu leito, desenganado dos médicos, talvez se iluda a respeito de seu estado, pensando que encontre algum médico ou remédio novo que o possa curar. O infeliz delinquente, condenado à prisão perpétua, também procura alívio em seu pesar na esperança remota de evadir-se e desta maneira obter a liberdade. Conseguisse sequer o condenado iludir-se assim, pensando que algum dia poderia sair da sua prisão. Mas não. Não. No inferno não há esperança, nem certa nem provável. Não há nem mesmo um, quem sabe, consolador. O desgraçado réprobo verá sempre diante de si a sentença que o obriga a gemer perpetuamente nesse cárcere de sofrimentos. Uns para a vida eterna e outros para o opróbrio que terão sempre diante dos olhos. O réprobo não sofre somente a pena de cada instante, mas a cada instante a pena da eternidade. O que agora sofro, dirá, hei de sofrê-lo sempre. Geme os condenados sob o peso da eternidade, diz Tertuliano. Dirijamos, pois, ao Senhor a súplica que lhe fazia Santo Agostinho. Santo Agostinho rezava assim: queimai, cortai e não nos poupeis aqui, para que sejamos perdoados na eternidade. Os castigos da vida presente são transitórios. As tuas setas passam, a voz do teu trovão rolou. Mas os castigos da outra vida nunca têm fim. Temamo-los, pois, temamos a voz do trovão com que o Supremo Juiz pronunciará no dia do juízo sua sentença contra os réprobos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Diz a Escritura in rota, porque a roda é símbolo da eternidade, que não tem fim. Grande é o castigo do inferno, porém, o que mais nos deve assustar é ser irrevogável. Irrevogável. Santo Afonso nos falou algumas considerações, mais de uma vez em algumas das considerações passadas, né, que todos os tormentos que podemos passar nesta vida em nada se comparam a um mínimo do mínimo, se fosse possível, né, medir assim, um tormento do tamanho de um grão de areia, né, todos os tormentos da vida nesta vida, e mesmo todos os tormentos que existem de todas as pessoas do mundo e de toda a história, não se compara ao tormento que fosse do tamanho de um grãozinho assim na eternidade. Pensa o que significa isso, né? Vivido não só com um grãozinho, mas com o tamanho de todas as penas que foram acumuladas de uma vida, né? E que não passa, simplesmente é por toda a eternidade. Dirá, porém, o incrédulo: onde está a justiça de Deus ao castigar com pena eterna um pecado que dura um instante? E como responderemos? Como se atreve o pecador, por um prazer momentâneo, a ofender um Deus de majestade infinita? Disse Santo Tomás: até a justiça humana mede a pena não pela duração, mas pela qualidade do crime. Não é porque o homicídio se cometa em um momento que se há de castigar também com pena momentânea. Para o pecado mortal, um inferno é pouco. A ofensa feita à majestade infinita deve merecer castigo infinito, diz São Bernardino de Sena. Mas como a criatura, escreve o doutor angélico Santo Tomás de Aquino, não é capaz da pena infinita em intensidade,
é com justiça que Deus torna a pena infinita em duração. Além disso, a pena deve ser necessariamente eterna, porque o réprobo jamais poderá prestar satisfação por sua culpa. Nesta vida, o pecador penitente pode satisfazer pela aplicação dos merecimentos de Jesus Cristo. Mas o condenado não participa desses méritos. Ele não fez isso enquanto em vida, também por escolha, então, em consequência, na eternidade também não vai poder fazer. E, portanto, não podendo satisfazer por si a Deus, sendo eterno o pecado, eterno também deve ser o castigo. O Beloacense diz assim: ali a culpa poderá ser castigada, mas jamais expiada. Porque, segundo Santo Agostinho, ali o pecador é incapaz de arrependimento. O tempo que temos, então, para nos arrependermos é o tempo desta vida. Como dizia uma professora de matemática que eu tive na faculdade, o tempo é um bem que nós temos e do qual desconhecemos o estoque. A gente não sabe o quanto tempo ainda tem. Então, é bom pensar nessas coisas, sabe? O Senhor, portanto, estará sempre irado contra ele. E ainda que Deus quisesse perdoar ao réprobo, este não aceitaria a reconciliação, porque sua vontade obstinada e rebelde está confirmada no ódio contra Deus. Disse Inocêncio III: os condenados não se humilharão, pelo contrário, crescerá neles a perseverança do ódio. São Jerônimo afirma que nos réprobos o desejo de pecar é insaciável. A ferida de tais desgraçados é incurável, porque eles mesmos recusam a cura. Vamos rezar juntos. Se atualmente estivesse condenado como tantas vezes mereci, encontrar-me-ia obstinado no ódio contra vós, meu Redentor e meu Deus, que destes a vida por mim. Ó Senhor, quão terrível seria o inferno em que deveria aborrecer-vos a vós, que tanto me tendes amado, que sois beleza e infinita bondade, digna de infinito amor. Se estivesse no inferno, ver-me-ia em estado tão triste, que nem quisera o perdão que agora me ofereceis. Agradeço-vos, meu Jesus, a clemência que comigo tivestes, já que ainda me é permitido amar-vos e esperar perdão. Desejo reconciliar-me convosco e quero amar-vos. Ofereceis-me o perdão e eu vô-lo peço e espero alcançá-lo pelos vossos merecimentos infinitos. Arrependo-me, suma bondade, de todas as ofensas que vos fiz. Perdoai-me, Senhor, que mal me fizestes para que eu vos houvesse de aborrecer para sempre como meu inimigo. Qual amigo que haja feito e sofrido por mim o que vós, meu Jesus, fizestes e sofrestes? Não consintais que incorra em vosso desagrado e perca o vosso amor. Antes morrer 1000 vezes do que cair em tal desgraça. Ó Maria, abrigai-me com o vosso manto e não permitais que saia debaixo dele para rebelar-me contra Deus e contra vós. Ponto 3º. No inferno, o que mais se deseja é a morte. Interessante, né? No inferno, o que mais se deseja é a morte. Buscarão os homens a morte e não a encontrarão. Por isso exclama São Jerônimo: ó morte, quão agradável serias àqueles para quem foste tão amarga. Disse Davi que a morte se apacentará como com os réprobos. E explica o São Bernardo acrescentando que, assim como ao pastar os rebanhos comem apenas as pontas das ervas e deixam a raiz, assim a morte devora os condenados, mata-os a cada instante e lhes conserva a vida, para continuar a atormentá-los com castigo eterno.
De sorte que, diz São Gregório, o réprobo morre continuamente sem morrer nunca. Quando um homem sucumbe de dor, todos têm compaixão dele, mas o condenado não terá quem dele se compadeça. Estará sempre a morrer de angústia e não encontrará comiseração. O imperador Zenão, sepultado vivo numa masmorra, gritava e pedia que por piedade o retirassem dali, mas não o atenderam, e depois o encontraram morto. As mordeduras que a si mesmo havia feito nos braços patenteavam o horrível desespero que sentiram. Os condenados, exclama São Cirilo de Alexandria, gritam no cárcere infernal, mas ninguém acode a libertá-los, ninguém deles se compadecerá jamais. E quanto tempo durará tão triste estado? Sempre, sempre. Lê-se nos Exercícios Espirituais do Padre Segneri, publicados por Muratori, que em Roma se interrogou a um demônio, na pessoa de um possesso, quanto tempo devia ficar no inferno. Respondeu com raiva e desespero: sempre, sempre. Foi tal o horror que se apoderou dos circunstantes que muitos jovens do seminário romano ali presentes fizeram confissão geral e sinceramente mudaram de vida, consternados por esse breve sermão de 2 palavras apenas. Infeliz Judas, o Iscariotes, há mais de 2000 anos que já está no inferno e não obstante se diria que o seu castigo apenas vai em princípio. Desgraçado Caim. Santo Afonso escreveu assim, há cerca de 6.000 anos, né? Então, deixa eu ver, fazendo as contas, uns 8.000 talvez. Há cerca de 8.000 anos que sofre o suplício infernal e pode-se dizer que ainda se acha no princípio de sua pena. Talvez menos, acho que não 8.000, mas de toda forma, né? Parece que começou ontem, ou agora há pouco. Um demônio a quem perguntaram quanto tempo estava no inferno respondeu: olha a resposta, desde ontem. E como se lhe replicou que isso não seria possível porque sua condenação já transcorria há mais de 5.000 anos, exclamou: se soubesse, presta atenção na resposta, se soubesseis o que é a eternidade, compreenderíeis que, em comparação a ela, 50 séculos, nem 5, veja bem, 50 séculos. Nós já vivemos 20 desde Jesus até agora, né? 21, estamos no 21º. 50 séculos nem sequer chegam a ser um instante. Se um anjo fosse dizer a um réprobo: sairás do inferno quando se tiverem passado tantos séculos quantas gotas houver de água na terra, folhas nas árvores e areia no mar, o réprobo se regozijaria tanto como um mendigo que recebesse a nova de que ia ser rei. Com efeito, passaram todos esses milhões de séculos e outros inumeráveis a seguir, e contudo o tempo de duração do inferno estará sempre no seu começo. Percebe? A gente compara tempo com eternidade, né? Mas assim, o que existe é a eternidade, o tempo é só uma fração da eternidade, né? O que é o tempo de uma vida diante da eternidade? É isso que a gente não percebe, né? Nós somos concebidos e jamais morreremos. Essa é a nossa verdade. Nós temos uma alma que é eterna, né? O corpo, ele vai morrer por algum tempo até que Jesus nos desperte naquele juízo final, como nós já vimos numa consideração anterior. Mas veja, é para a eternidade a nossa história. Uma vez concebidos, nós nunca mais morreremos. E aí temos que decidir para onde estamos indo na nossa eternidade, para onde estamos rumando, onde queremos passar a eternidade, com Deus ou sem Ele, né? Os réprobos desejariam propor a Deus que lhes aumentasse quanto quisesse a intensidade das penas e as prolongasse
tanto quanto fosse, se depois disso, né, eles pudessem sair de lá. Então, tolerariam tudo, desde que aquilo terminasse, mas não acaba, porque dura para sempre, sempre. Esse fim e essa limitação, entretanto, não existem e não existirão. A voz da divina justiça só repete no inferno as palavras sempre e nunca. Os demônios, por escárnio, perguntarão aos réprobos: vai muito adiantada a noite? Quando amanhecerá? Quando acabarão essas vozes, esses prantos, essa infecção, esses tormentos e essas chamas? E os infelizes responderão: nunca, nunca. Mas quanto tempo hão de durar? Sempre, sempre. Ah, Senhor, iluminai a tantos cegos, que, sendo advertidos para tratarem de sua salvação, respondem: deixai-nos, se formos para o inferno, que havemos de fazer? Paciência. Gente, que desdém, né? É falta de noção total do que está falando. Meu Deus, não tem paciência para suportar às vezes os incômodos do calor e do frio, nem para sofrer uma leve ofensa. Não passa um dia sem reclamar, né? Por exemplo. E hão de ter paciência depois para serem mergulhados num mar de fogo, suportar tormentos diabólicos, o abandono absoluto de Deus e de todos durante toda a eternidade? Rapaz, é conversa. A pessoa não sabe mesmo o que está falando, né? Por isso que a gente precisa pensar bem. Muita gente hoje já não sabe o que é isso. Na época de Santo Afonso, cerca de 300 e poucos anos atrás, isso já dava mostras de que muita gente já não lembrava dessa realidade da salvação. Hoje em dia, tem muita gente que quer adoçar o inferno, né? Quer fazer dele uma coisa popular. Tem até uma série, né, que tenta fazer o demônio, né, parecer gente boa, só que isso não existe, né? Não existe. E nunca vai existir. Se a gente tivesse noção do nível de maldade que existe no demônio, né, e do que é a eternidade do inferno, do que se sofre lá, do que é infligido às pessoas, né, como se fala das penas, que nós vimos ontem, da realidade dessa eternidade, das dores que nunca passam e sempre se consomem. E depois, como veremos na próxima consideração sobre os remorsos do condenado, né, se tivesse a mínima noção disso, já seria suficiente para elas mudarem de vida, sabe? E perceberem as coisas de um jeito muito diferente, né? Então, talvez você conheça pessoas que pensam exatamente assim. Tudo bem se ir para o inferno, mas você já sabe que não está tudo bem. Então, além de cuidar de si, além de cuidarmos de nós, não é? Vamos rezar uns pelos outros. Dá para entender porque que depois que Nossa Senhora em Fátima mostrou para os pastorzinhos o inferno, a vida deles nunca mais foi a mesma e eles, crianças que eram, né, começaram a fazer todo tipo de sacrifício pela conversão dos pecadores. Já parou para pensar que hoje você e eu podemos estar aqui nos esforçando para vivermos bem essa fé que professamos como católicos, porque lá atrás, aquelas 3 crianças viram o que significava o inferno e rezaram para que ninguém mais caísse lá. No entanto, quanta gente ainda hoje escolhe um mau caminho, não é? Nós estamos sabendo disso, então façamos nós também oração, penitência pela nossa própria vida e também pela conversão de todos os pecadores, principalmente aqueles que estão mais afastados de Deus e mais em vias
de cair nesse suplício eterno que nunca passa. Vamos rezar juntos. Pai das misericórdias, nunca abandonais a quem vos procura. Se na vida tantas vezes me apartei de vós, sem que me abandonasseis, não me desprezeis agora que vos procuro. Pesa-me sumo bem de ter feito tão pouco caso de vossa graça, trocando-a por coisas de somenos valor, de tão pouco valor. Contemplai as chagas de vosso Filho, ouvi sua voz que clama perdão para mim. Perdoai-me, pois, Senhor, e vós, meu Redentor, recordai-me sempre os sofrimentos que por mim passastes, o amor que me tendes e a minha ingratidão, que tantas vezes me fez merecer a condenação eterna, a fim de que chore minhas culpas e viva ardendo em vosso amor. Ah, meu Jesus, como não hei de abrasar-me em vosso amor ao pensar que há muitos anos já devia estar queimando nas chamas infernais durante toda a eternidade, e que vós morrestes para me livrar das mesmas e efetivamente me livrastes com tão grande misericórdia. Se estivesse no inferno, vos aborreceria eternamente. Mas agora vos amo e desejo amar-vos sempre. Espero, pelos merecimentos do vosso precioso sangue, que assim me concedereis. Vós, Senhor, me amais e eu vos amo também. Amar-me-eis sempre, se de vós não me apartar. Livrai-me, meu Salvador, da grande desdita, da grande desgraça de separar-me de vós e fazei o que vos aprouver. Mereço todos os castigos e os aceito voluntariamente, contanto que não me priveis do vosso amor. Ó Maria Santíssima, amparo e refúgio meu, quantas vezes me condenei por mim próprio ao inferno e dele me tendes livrado. Livrai-me no futuro de todo pecado, causa única que me pode privar da graça de Deus e lançar-me ao inferno. Concluindo então esse nosso instante diário do nosso retiro quaresmal, vamos rezar pelas almas dos nossos entes queridos falecidos e também por todas as santas almas do purgatório. Vamos rezar, pela nossa conversão, salvação e santificação, para sermos aqueles que o bom Deus quer que sejamos. Também vamos rezar, como falamos, pela conversão de todos os pecadores, começando por aqueles que estão mais próximos de nós, a quem queremos bem, Também vamos rezar por aqueles que deveríamos amar, mas talvez não amamos, aqueles talvez que não tenham quem reze por eles, aqueles que nos fizeram mal. Vamos perdoar essas pessoas, rezar perdoando essas pessoas e rezar pela conversão delas, pedindo que Deus tenha misericórdia delas. Vamos rezar pelas pessoas a quem nós fizemos mal, para que elas também sejam abençoadas por Deus e nos perdoem. A elas peçamos o nosso perdão. Vamos colocar tudo nas mãos de Nossa Senhora, de São José, do nosso Santo Anjo da Guarda, com essa firme disposição de fazer tudo o que for necessário nessa vida, para que não só fujamos do inferno, mas que corramos na direção de nosso Senhor, por amor a Ele, não por medo do que estamos querendo evitar, mas por amor daquele a quem estamos desejando encontrar e buscar e abraçar por toda a eternidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me guia, me ilumina. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, e todos os santos, beatos e servos de Deus, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é, rogai por nós, que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai São José. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, nos conceda dias e noites tranquilos e no fim da vida uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, concluímos assim este instante de hoje, esse momento, esse dia, né, do nosso retiro quaresmal. Amanhã começamos dentro da quaresma o que antigamente era chamado de tempo da paixão, né? A quinta semana da quaresma, que na liturgia de amanhã, né, do domingo, desse quinto domingo e de todos os dias, nós vamos entrando cada vez mais, mergulhando cada vez mais no drama da vida de Nosso Senhor, né, e nos fatos que foram culminando, né, como a coisa foi acontecendo, a história foi acontecendo, para que Ele nos salvasse, né? Então, Quaresma já está avançada, a Páscoa se aproxima, lembre-se de fazer uma boa confissão o quanto antes, tá bom? Deus abençoe você e a sua família, pelas mãos de Nossa Senhora, de São José, do seu Santo Anjo da Guarda, e todas as graças que você precisa você possa recebê-las, né? Inclusive aquelas que Nossa Senhora sabe que você precisa e você nem pedir sabe. Deus te abençoe, até breve, com a graça de Deus, para mais um instante do nosso retiro quaresmal diário sobre as considerações das verdades eternas com Santo Afonso Maria de Ligório. Deus abençoe e até breve. Tchau!